A pior notícia sobre o Banco Master é sempre a próxima. Dessa vez quem está envolvido diretamente é o bolsonarista governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O Daniel Vorcaro, em depoimento à Polícia Federal, afirmou que ele se reuniu por mais de 2 vezes com o governador do Distrito Federal para tratar assuntos sobre a venda do Banco Master para o Banco Estatal de Brasília. Inclusive chegou a receber o Ibanez Rocha na sua casa para um jantar. O Ibanez Rocha obviamente nega, diz que foi para um jantar apenas por cortesia e que entrou mudo e saiu calado. Senta lá, Cláudia. Você tá pensando, Ibanez, que você vai sair ileso desse escândalo do Banco Master, igual você saiu ileso da tentativa de golpe no Brasil, que teve lá em Brasília, e que você deixou a sua PM permitir que todos os bolsonaristas entrassem lá para quebrar todo o Congresso, todo o STF? Dessa vez o buraco é mais embaixo, meu queridinho. A gente não esquece da sua postagem nas redes sociais culpando o PT, quando o Banco Central negou a venda do Banco Master para o Banco de Brasília. Assim também como tem informações públicas suas de que você sempre foi favorável, você sempre apoiou a venda do Banco Master para o Banco de Brasília. E agora com essas informações do Daniel Vorcaro, inclusive dizendo que tem testemunhas de que você estava participando das negociações, não tem como fugir. Inclusive até o ex-presidente do BRB, que era o seu funcionário no banco, diz que você estava ciente e de acordo com essa transação. E tem mais, existem fundos que no papel estão sob a responsabilidade do Banco Master, mas no fundo, graças às investigações da PF, são fundos do Banco de Brasília. Ou seja, além do Banco de Brasília, cumprindo ordens do Ibanez, ter comprado títulos fraudulentos do BRB, já pagando a parte da compra que ele ia fazer antecipadamente, agora está sendo comprovado, há indícios de que existiam fundos do Banco Master que na verdade era do Banco de Brasília. Lembrando também que o Ibanez queria efetuar a compra do Banco Master sem precisar do aval da Assembleia Legislativa de Brasília, que somente porque a Justiça não permitiu foi que precisou recorrer à Assembleia para poder autorizar essa compra. Inclusive o Banco Central determinou que o Banco de Brasília faça um provisionamento de 2,6 bilhões em seu balanço para cobrir as perdas relacionadas à compra do Banco Master. Sabe o que é isso, né? Será dinheiro tirado dos cofres públicos de Brasília, da educação, da saúde, da segurança pública, para pagar o roubo do Daniel Vorcaro, feito supostamente em parceria com o Ibanez Rocha. E mais uma mentira foi desmentida da Malu Gaspar do Globo, tá? O diretor do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, ele negou que ele tenha sugerido ao Banco de Brasília a compra de carteiras fraudadas do Master. Ele diz que em momento nenhum ele sugeriu, ele autorizou, ele orientou a essas compras de carteiras fraudadas do Banco Master pelo Banco de Brasília, disponibilizou a quebra do sigilo total das suas contas telefônicas, porque não deve nada, não teme nada, e é tão mentira o que a Malu Gaspar falou, que ele, na votação de toda a diretoria do Banco Central, foi um dos que votou contrário à compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. E aqui fica um recado muito importante para você que me assiste. Apesar das fraudes do Banco Master serem verdadeiras, apesar do comportamento do Dias Toffoli não ser nada normal dentro do trâmite jurídico, a gente não pode esquecer que as motivações que leva a imprensa a fazer a cobertura desse escândalo não são as melhores possíveis, não. O que na verdade a imprensa busca é proteger os seus aliados do mercado financeiro e destruir a reputação dos seus adversários. A imprensa trabalha para quem paga mais. E aqui está um exemplo clássico. O Estadão lançou um editorial, publicou um editorial criticando a sugestão do Fernando Haddad de transferir a fiscalização dos fundos de investimentos da Comissão de Valores Mobiliários para o Banco Central. E sabe por que o Estadão é contra essa transferência? Porque a Comissão de Valores Mobiliários, ela sempre passa pano, ela sempre permite que agentes do mercado financeiro cometam crimes no mercado financeiro e fiquem impunes. Afinal de contas, a própria Comissão de Valores Mobiliários, ela simplesmente deixou passar batido a fraude do Banco Master, e ela também simplesmente deixou passar batido todo aquele rombo e aquelas fraudes nas lojas americanas. Repito, a imprensa só é contra a corrupção quando a corrupção envolve inimigos dela.
Quando a corrupção envolve os seus aliados, os seus patrões, a imprensa se cala ou manipula por completo os fatos. E o PSB e o Cidadania já anunciaram que vão entrar com um pedido de impeachment contra o Ibanez Rocha. E a casa também vai cair para o governador, também bolsonarista do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Hoje a PF fez a operação de busca e apreensão no escritório da Rio Previdência, que é o fundo de previdência privado fechado dos servidores do estado do Rio de Janeiro, que simplesmente investiu uma quantia enorme das contribuições dos seus servidores no Banco Master, mesmo sabendo que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro era contrário a esse investimento, porque sabia que havia fraude do Banco Master, e tudo isso graças também ao trabalho articulado do Cláudio Castro, que foi um que desde o início foi favorável a essa aplicação. Então hoje a PF esteve lá na Rio Previdência, bateu na porta, fez busca e operação nas mesas, nos escritórios da diretoria da Rio Previdência. Em breve, assim que a PF tiver acesso a essas provas, a gente vai ter novas informações. E o Dias Toffoli está irredutível, não abre mão nem a pau da relatoria do caso do Banco Master. Ele declarou que ele está disposto a apanhar o que tiver que apanhar, mas que vai continuar na relatoria com toda a tranquilidade do mundo. Mesmo depois da esposa do irmão dele falar para a imprensa que o irmão dele nunca foi dono do resort, mesmo depois de ser comprovado através da lei de transparência de que o STF pagou 128 diárias de deslocamento de segurança do Dias Toffoli lá para o resort, mesmo depois daquele avião do empresário amigo dele que prestou para ele assistir um final da Copa do Mercosul, e que mostramos vídeo ontem dele recepcionando esse empresário juntamente com o André Esteves, como se ele fosse o dono do resort. Mesmo depois desse avião, desse empresário que o Toffoli recepcionou lá no resort, comprovar que esse avião fez alguns voos, alguns pousos na cidade onde fica esse resort. Ou seja, meus amigos, o Dias Toffoli está disposto a queimar o filme de toda a Suprema Corte. E isso é muito perigoso, porque uma Suprema Corte enfraquecida institucionalmente, uma Suprema Corte enfraquecida na opinião popular, torna ela extremamente vulnerável aos ataques da direita e da extrema-direita. Inclusive o próprio Gilmar Mendes se manifestou publicamente favorável ao arquivamento da solicitação de afastamento do Toffoli da relatoria do Banco Master feita pelo PGR ontem, e o Fachin tem lançado uma nota ontem em nome do STF defendendo o Dias Toffoli e dizendo que o STF não vai se curvar a intimidações. Mas é isso, meus amigos, é como eu falei no início do vídeo, a pior notícia sobre o Banco Master é sempre a próxima.